Não vamos ser hipócritas. Nem todo mundo tem voz na sociedade atual. E as pessoas que têm voz nem sempre geram transformações positivas no mundo. Mas esse não é um podcast para focar nisso, e sim nas pessoas que usam a voz para transformar vidas, transformar carreiras, transformar histórias. E fazer essa transformação não só neles mesmos, mas também um pouco da sua cidade, do seu estado e do país em que vivemos. Eu sou o Clênio Galvão. Eu sou Vanessa Magalhães. E esse é o Voz que Transforma, um podcast da Vox2U, gravado aqui, nos estúdios da Band RN. A Vox2U é essa escola de comunicação e oratória que está dominando o mundo e hoje estreia esse podcast aqui na Band. Vai ficar bom demais esse negócio, não vai não, Vanessa? Clênio, eu fiquei tão nervosa, tão animada com essa estreia que eu até perdi a voz. Mas vou usar aqui o pouquinho que restou dela. Não vou me negar a usar essa voz, não. A gente usando com alma, usando com coração, usando com potência, a mensagem chega onde for. Funciona, né? Funciona demais. Eu jamais deixaria de vir com esse convidado. Quem é o nosso convidado hoje? Convidado especial demais para esse dia de estreia. A gente traz sempre alguém especial. A gente está aqui com o presidente da EcoSil. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Silvio Bezerra. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa estreia desse podcast da Vox. Um abraço para você, Clênio, um abraço para você, Vanessa. Estou aqui à disposição. Vamos bater papo, vamos nos divertir um pouco aqui hoje. Vamos sim. O importante é se divertir e trazer essa transformação, essa potência que a nossa voz leva para o mundo. Isso. E a tua voz, com a experiência que você tem no ramo imobiliário, no ramo de marketing também. São mais de 20 anos de empresa, Silvio? 30. 30 anos? Eu comecei fazendo comerciais ao vivo aos 25 anos. Comerciais ao vivo do Plano 100, isso na década de 90. Entrava no intervalo do Jornal Nacional, audiência fantástica. Quando a televisão ligava no intervalo, o stand enchia de repente. E eu tinha só 25 anos, hoje eu estou com 55, são 30. E aí você consegue lembrar o primeiro imóvel que você vendeu, a história do primeiro imóvel? A primeira vez a gente não esquece. Esse episódio a gente não vai esquecer, né? Nossa primeira vez a gente sempre lembra. Foi exatamente nesse tempo, o Plano 100. A gente foi a São Paulo e trouxe a franquia do Plano 100 para Natal. E no dia 4 de agosto de 94, a gente lançou o Világio de Roma, que fica ali na Romualdo Galvão. E vendemos 336 apartamentos em menos de 24 horas. Uau! Uau! Eu fazia comercial ao vivo com o Tuca, que era um repórter que tinha na TV. A gente entrava nos intervalos comerciais dos programas nobres e era um sucesso absoluto. E você tem ideia de quantos imóveis nesses 30 anos já foram vendidos? Porque um imóvel significa não apenas um negócio, mas uma vida transformada também. Uma não, né? A vida de uma família, muitas vidas transformadas. A gente fez quase 10 mil unidades nesse tempo aí. 10 mil? Entre lotes, apartamentos, casas, enfim, das mais variadas tipologias, né? Se assim eu posso dizer. E essa eu não sabia, Vanessa, que ele fazia comercial. Também não, é novidade para mim também. Para fazer comercial, você precisa, de fato, ter uma voz ativa, você precisa convencer as pessoas. Naquele tempo não tinha Vox. Não tinha Vox ainda. Tinha que ser na marra mesmo. Imagina quanto você ainda vai vender agora que ele é no Vox, minha gente. Sensacional. Todo mundo pergunta, mas você vai fazer o que na televisão? O que é que você vai fazer nessa aula da Vox? Eu digo, eu vou aprender a falar melhor do que eu já falo, porque eu não me considero um grande orador, mas algumas das técnicas que a Vox ensina, eu não tinha noção nenhuma. Fazia por tentativa, eu fazia por naturalidade, com naturalidade. E agora eu aprendi que diversas coisas que eu já fazia ou que eu não fazia, existe uma técnica, existe uma forma de fazer e isso pode ser aperfeiçoado. É porque a gente confunde e acha que o falante é um orador. E nem sempre é. O falante precisa de estratégia para que a sua comunicação seja assertiva. Não, você aprende muita coisa, gesticular, modular a sua voz, dar ênfase no que é mais importante, falar com mais paciência, com mais calma. Eu estou achando ótimo o curso, além de me encontrar com uma sala de aula formada por gente jovem, né, que é sempre bom você estar ligado. A nossa empresa fez 75 anos esse ano. O grande desafio que a EcoSil tem é se manter jovem, inovando, né? Isso é difícil para uma empresa com essa idade, né, encontrar. E, Silvio, aproveitando que você falou aí da EcoSil,
Eu imagino que lá você precise liderar fortemente uma equipe de vendas precisa estar ali sendo incentivada a todo momento. Sem dúvida Como é nenhuma. que é o uso dessa tua voz de liderança? Porque para liderar, a gente precisa pensar nessa voz de comando. As grandes transformações no mundo vieram de líderes, seja religioso, político, mas são lideranças. E aí, como é que é liderar? Usar essa voz para liderar? Há um tempo já, desde 94, que eu tenho conhecimento, eu concluí que a melhor forma de você botar uma pessoa para falar sobre sua empresa é botar você mesmo para falar. As pessoas não estão interessadas em você contratar um ator ou uma atriz. Na nossa atividade, principalmente, porque a venda do imóvel é às vezes, um fato que acontece uma vez na vida de várias pessoas. Tem gente que não passa a vida e não consegue comprar um imóvel. Então, muita gente, 80%, 90%, compra um imóvel na vida. E esse imóvel que você vai vender, geralmente a gente vende na planta. Então, você tem que ter credibilidade para passar 2 anos recebendo o dinheiro do cara que está comprando e ele tem que ter paciência para receber o imóvel em 2, 3 anos. Ou seja, é uma relação de confiança muito importante. E essa credibilidade, quem passa é o dono da empresa, né? A gente procurou se diferenciar dos concorrentes exatamente com esse viés de que nós, que somos a direção da empresa, estamos acessíveis a qualquer um dos compradores. Suponha, um concorrente da gente de fora vende um imóvel. Você compra o imóvel de uma empresa de fora e vai falar com quem quando você tiver um problema? Você liga para um 0800, cai numa telefonista que ela não vai dar atenção que a gente tem condições de dar. Então, E quando cai na telefonista, né? Porque eu particularmente tenho ódio ali do atendente aguarda virtual. Um minuto. Não, e o atendente virtual, falar com o atendente real. Quero falar com o até um pouco humano. irritante, é até um pouco irritante. Essa humanização, né? Como você falou, a gente não se relaciona com a marca, com a empresa, e sim com as pessoas. Eu recebi, há uns 2 meses atrás, uma ligação de um cara que era de um projeto que a gente entregou 40 anos atrás. Eu até ri quando recebi a ligação, né? Amigo, o projeto de vocês, a gente entregou 40 anos atrás. Não, mas eu não estou querendo que você me dê assistência gratuita, não. Eu estou precisando que você venha aqui, manda alguém aqui para ver um problema que a gente está tendo aqui, se tem solução, qual é a solução. Ah, tá certo. Vou mandar aí. É a referência, né? Vou mandar aí, não vou cobrar visita, mas vou lhe dizer o seguinte, eu dou o diagnóstico e dou as pessoas que podem resolver esse problema. E quanto vai custar? O cara ficou morto feliz. Então, eu acho que um dos diferenciais da gente sobre os concorrentes é esse atendimento diferenciado. Empresa erra. Empresa acerta a maior parte das vezes. O fato é o seguinte, se você tiver transparência e for rápido na relação com o cliente, eu acho que você sai ganhando e ele também. Algo que o Silvio falou e me chamou a atenção é o uso da voz para gerar confiança. Então, a forma como a gente usa a nossa voz, seja representando uma empresa, seja de maneira individual, transmite confiança ou não. Exato. Então, a importância. Voltando à resposta do início da pergunta, de equipe a credibilidade você constrói quando você bota a sua cara na frente do negócio. Quando você vai para frente, né? Então, eu digo muito sim. Comprar um imóvel da Equacil, você tendo um problema, se quiser falar com o presidente da empresa, eu vou recebê-lo, certo? E vou dar uma solução. E é diferente, né? É diferente você falar com 0800, né? Sim. E para a tua equipe ali, internamente falando, a gente está falando dessa tua imagem, dessa tua voz que gera essa transformação para os clientes, para esse atendimento para o cliente final. Para o cara que 40 anos depois, quando pensou num problema, pensou em você como solução. Check. Ali dentro, além de se colocar como vitrine para os teus liderados, por assim dizer, como é que é essa voz de comando? Você usa alguma estratégia? Porque são 75 anos de empresa, mais de 10 mil imóveis vendidos. Não tem um produto que não seja desenhado a várias mãos, certo? Então, o meu time de vendas, o meu time de marketing, o meu time de arquitetura, a gente senta um comitê, chama comitê de produto. Vai comprar uma área, vai comprar um terreno? Vamos estudar o que é que dá. Então, reúne o comitê de produto para a primeira reunião, para saber se a gente vai comprar um terreno, para fazer o que produto vai ser feito, o que é que o mercado está demandando. Então, assim, a liderança se dá abrindo participação para todos serem ouvidos, né? Você se torna líder quando você faculta um terceiro a opinar, a lhe criticar.
sem medo, com liberdade, sempre que for necessário. E a gente espera isso. O líder espera a crítica sempre, porque se você não puder criticar, você não é um líder, você é um ditador. Se você não puder sofrer uma crítica, não faz sentido, né? É uma falsa liderança. Frase boa para o corte, hein? Frase Sim. boa para os cortes aqui do nosso podcast. Silvio, a gente pensa nesse processo todo de liderança, de utilização de voz, de pensar em ser exemplo. E como eu disse na abertura do podcast, nem todo mundo tem voz. Às vezes a gente precisa falar e muitas pessoas na sociedade são cerceadas dessa possibilidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já tocou num vídeo que a gente postou nas redes sociais da Vox2U, em que você fala sobre o Parkinson. E eu aposto que, fatalmente, ao ouvir o outro que tem uma posição de destaque, quem passa pela mesma questão se vê representado. Então, seria essa voz da representatividade. O que é que representa para você ter aberto o coração e ter falado tão claramente sobre isso? Vou repetir o que eu falo em todo lugar. Eu tenho um Parkinson de diversões, né? É assim que eu trato essa questão. Há 18 anos atrás, eu me vi, aos 38 anos de idade, me tremendo, falando ao telefone, eu não sabia o que era, comecei estressado para danado, trabalhando muito, cheio de problema. E eu descobri que estava com mal de Parkinson. E aí, você, quando descobre, é uma pancada forte, né? E assim eu fui descobrir como é que era isso, entender. Marquei um médico em Belo Horizonte, que era considerado um dos melhores do Brasil. E eu fui lá, cheguei para ele, fiz 2 perguntas. Doutor, eu vou ficar débil mental? Ele fez, não, a doença de Parkinson não tem nada a ver com intelecto, com cognição, nada disso. É uma doença motora, que é a falta de dopamina, que é produzida na substância negra do cérebro, uma parte que fica aqui atrás do cérebro, os neurônios começam a morrer mais rápido e a falta da dopamina é que faz você tremer a mão e, enfim, às vezes enrijecimento, não é o meu caso. Eu digo, quero fazer a segunda pergunta. O que é que eu preciso saber para conviver com essa doença? Ele fez, nada, você confia em mim? Confio. Vem aqui uma vez por ano, a gente vai ajustando o medicamento e vai viver sua vida. E foi assim que eu fiz. Eu ignoro completamente esse tremor aqui, que ele fica mais assim exacerbado quando eu tenho emoções, seja qual for a emoção, alegria, tensão, qualquer coisa. É o corpo reagindo, né? O meu ABC vai bater um pênalti, aí eu fico nervoso, aí o tremor é maior ainda, né? Tá ruim, né? Tá puxado para o ABC. Eu até né? encostei um pouquinho do lado assim para não ficar tremendo tanto, porque senão ia me ver tremendo. Não, se for pro frasqueirão, você vai tremer o frasqueirão todo ali, porque o negócio tá puxado ali para você. E essa minha forma de encarar a doença de Parkinson atrai muita gente que descobre que tem. Rapaz, eu queria falar com você, como é que é isso, não sei o quê. Eu tiro de letra. Assim, esse tremor, às vezes, incomoda mais a um terceiro do que a mim mesmo. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo sobre o mercado imobiliário, num evento da ADIT, um entidade que a gente fundou lá atrás, e o auditório com 500 pessoas, eu subi ao palco, estava tremendo, estava tenso. Eu disse, pessoal, é o seguinte, eu tenho um mal de Parkinson, eu tenho Parkinson de diversões, e, portanto, a minha mão treme quando eu fico entusiasmado com os assuntos que nós vamos tratar aqui. E quanto mais emocionante for a questão, mais eu vou tremer. Então, de modo que eu estou muito entusiasmado para falar sobre o mercado imobiliário para vocês aqui, eu queria pedir a vocês que não prestassem atenção na minha mão tremendo, porque o tremor não é medo. O tremor que eu sinto é emoção. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com brilho na palma lá, pai, você é um cara arretado, você é um cara corajoso. Eu tenho 2 coisas. Eu não tenho vergonha de ter Parkinson. Não fui eu que inventei isso, foi Jesus que me deu. Deus, a vida me deu esse problema. E acho que a gente só recebe o que a gente pode carregar. E, além disso, eu me sinto muito confortável. Eu me perdi, eu estava falando sobre... E isso te atrapalha de alguma forma na hora de colocar a sua voz no mundo? Porque você disse, atrapalha mais a terceiros do que a mim mesmo. Não, não atrapalha, não. A gente perdeu a timidez. Eu era muito tímido no tempo do colégio, né? Perdi a minha timidez no último ano do colégio, no pré-vestibular. Na época era pré-vestibular. Quando fizeram uma gincana lá e tinha que botar uma pessoa para
imitar um artista, aí eu me vesti de Silvio Mingau, Sidney Magal, que era um cara com uma peruca desse tamanho, uma camisa branca, eu tomei 1 litro de cachaça para entrar no ginásio do Maristão cheio, e eu dançando, meu, todo teu, minha, toda minha. Olha isso, usando a voz. Perdi a minha timidez nesse dia, porque até então eu era aquela turma que ficava, vai você, vamos dar força, e empurrava os caras para serem líderes, né? E dali para frente eu acho que eu passei no teste da timidez. A timidez é um problema que você tem que superar. Não vale a pena ser tímido. Você tem que botar para fora os seus sentimentos, os seus pensamentos. Eu acho que a Vox ajuda você a organizar esses pensamentos, a organizar as ideias e, com muita técnica, você desenvolver a forma de você se comunicar. Então, é isso que eu acho. E você tinha a opção, né, Silvio, de recuar, a opção de simplesmente, não vou usar minha voz, vou ficar na minha, não vou me expor, mas não somente aceita convites, como se coloca em condições de usar a sua voz, sim, seja no mercado imobiliário, seja para falar do próprio Parkinson. Então, essa é uma atitude interessante do ponto de vista comunicacional e de estilo de vida. Ou seja, para falar nos palcos da Vox, porque o Silvio, minha gente, é aluno da gente lá. E eu já estou curioso, inclusive, já vou sugerir à professora Gabi Cunha que, Gabi, puxa esse assunto lá para ele fazer essa apresentação do Sidney Magal, que agora eu fiquei curioso. Quero ver completa. Os caras não sabem mais nem quem é Sidney Magal, mas Sidney Magal é do tempo da gente, aqui, que tem 55. Mas a gente sabe. Não é do meu tempo não, não é do meu tempo não. Você tem 20 e poucos. Pois é do meu, digo logo, é do meu. Silvio, como é que tá sendo essa experiência lá na Vox? A gente fala tanto de transformação, você tá em que momento lá? Eu tô achando maravilhoso, porque eu tô na 9ª aula, nós vamos para a 10ª agora, mas eu consigo ficar com saudade da aula. É uma vez por semana só. Então, a gente fica torcendo para que a terça-feira chegue no horário, que eu vou encontrar com uma galera lá legal demais. As aulas são maravilhosas. Esse estilo de fazer 2 falas por noite ajuda você a... Muita prática, né? Muita prática. Não é só ficar sentadinho ali, você vai praticar todos os dias. Da meninada, da juventude, né? Eu acho bom demais misturar com um cara mais maduro, assim como eu, com a turma jovem, porque você termina tirando ideias e aprendendo a se comunicar como eles se comunicam, né? E o que eu digo para todo mundo, Vanessa, é que, para mim, o ouro da Vox está ali, ó, naquela sala. Está justamente na pluralidade de pessoas que estão ali. Pessoas profissionais completamente diferentes, mas que se juntam numa sala de aula para aprender e para se transformar. Para mim, está ali o ouro da Vox. Eu gosto. Certa vez eu ouvi um aluno nosso falando que não é Vox, é Vox terapia. Ele disse, eu sempre saio daqui energizado, eu sempre saio daqui melhor do que cheguei. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Eu escuto muito essa frase. Eu não conheço ninguém que não esteja gostando da Vox, das aulas. Todos os nossos colegas lá, quando faltam, eu perdi, eu não pude vir, ficou chateado. Não tem aquela história de dizer, hoje é terça-feira, tem que ir para a aula. E tem gente que vai chateado, mas vai mesmo. Meu dia hoje não tá bom, mas eu vim. Aí quando sai você pode chegar revigorado. Um pouco mais cansado, não tá com concentração total para fazer uma performance legal. Isso já aconteceu comigo já. Já deu branco em mim lá. E quando sai mais leve, sai transformado, sai carregado. Sai com certeza. Carregado de energias boas, né? Carregado de energias boas, recarregado, né? Eu, às vezes, tenho até que me conter lá, porque termino falando demais. Um caixote lá, fui umas 3 vezes para aquele caixote. Eu digo, vou ter que deixar aqui o pessoal falar também, para não ficar falando todo tempo, né? Bom demais, bom demais. Inclusive, a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, mas nosso tempo tá pedindo para que a gente vá para o nosso final. A gente vai fazer um bate-bola aqui para a gente entender como que a voz do Silvio vem transformando, como é que as vozes do mundo vêm transformando o Silvio também. Começamos com Vanessa? Vai lá, Vanessa, você. Para você, Silvio, ter voz é uma forma de você se fazer representar ou representar uma classe, representar uma ideia, vender um pensamento. E existem algumas vozes que a gente preferia silenciar, seja aquela pessoa que reclama, seja do cara preconceituoso, mas existem vozes que a gente preferia silenciar. Para você, que voz deveria ser silenciada? Definitivamente a do terrorismo. Boa. E outra, aquele discurso inesquecível, uma frase marcante, um discurso, uma voz que ecoa na sua cabeça.
a voz que ecoa mais na minha cabeça é a voz do meu velho pai, Fernando Bezerra, que tem 82 anos e que é uma pessoa ativa, que fala com propriedade sobre ideias, que é um jovem dentro da nossa empresa, é presidente do conselho da Ecocil, eu sou o CEO executivo, ele vai lá 3 vezes por semana, a gente conversa muito, ele gosta de reunir os meus diretores, os meus funcionários. Esse cara é um cara que não existe. Eu sou muito sortudo de ter nascido na casa dele, que é um cara que é empreendedor nato, mas, antes de tudo, é um ser humano e um entusiasta da atividade privada, né? O empreendedorismo. E como você quer que a sua voz seja lembrada? Como uma pessoa que sempre buscou os valores da ética, da honestidade, da sustentabilidade ambiental, como uma pessoa que defende ideias inovadoras, mas sempre respeitando o outro, né? O próximo, porque são valores cristãos que eu aprendi de pequeno e que vale a pena a gente se deter, se defender, né? Sempre. Silvio Bezerra, muito obrigado pela participação nessa estreia do Voz que Transforma, esse podcast da Vox2U, Escola de Comunicação e Oratória, gravado aqui com muito prazer nos estúdios da Band RN. Vanessa, começamos. Sim, episódio 1 de muitos. Episódio 1. Eu tenho que puxar a sardinha do meu grupo, os Selvagens, lembra? Vox Selvagem. Muito bom. Um beijo pra Gabi Cunha, professora aqui Olha do Gabi, Silvio. um beijo pra você. Beijo para os professores, para os nossos alunos. E pra minha galera lá todinha, né? Muito bem, muito Os bem. alunos, meus colegas. Muito obrigado, viu, meu querido, Foi pela um prazer participação. enorme, Foi um prazer espero que ter vocês você tenham aqui. gostado e que nós estamos à disposição. Eu adorei. Turma, esse foi Amém. só o primeiro episódio do Voz que Transforma. Vai ter muito mais gente boa por aqui. Inclusive, segue a gente nas redes sociais e coloca lá uma mensagem. Quem você quer ver sentado aqui? Que voz você quer ver aqui e entender e descobrir o poder de transformação dela. A gente se vê muito em breve no próximo episódio do Voz que Transforma. Tchau! Até lá.